Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o trato gastrointestinal. Antes de começar a aula, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você ser avisado todas as vezes que eu postar uma aula nova. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do site Anatomia Etc, onde você vai poder ter acesso a conteúdos exclusivos. Bom, o assunto de hoje então é trato gastrointestinal e hoje especificamente a gente vai falar um pouco mais a respeito da boca, do esôfago e do estômago. E na próxima aula aqui no canal a gente vai entrar em mais detalhes sobre o intestino delgado e o intestino grosso. Essa é a segunda aula de sistema digestório, então se você ainda não assistiu a aula de introdução ao sistema digestório, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês, assiste primeiro essa aula e depois você volta para essa daqui. E além da aula de introdução ao sistema digestório, a gente também tem uma aula com o professor Edson Villanova falando a respeito da anatomia do trato gastrointestinal. Eu vou deixar essa aula aqui em cima para vocês também. Bom, na aula passada a gente viu que o sistema digestório ou digestivo, ele é formado pelo trato gastrointestinal e por órgãos ou estruturas anexas que auxiliam o sistema digestório. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o trato gastrointestinal, então. E na aula passada a gente também viu que o trato gastrointestinal, ele é um tubo que tem um orifício de entrada, que é a boca, um orifício de saída, que é o ânus, e esse tubo é composto então pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino delgado e o intestino grosso. No final do intestino grosso a gente tem o reto e o ânus, que são estruturas que fazem parte aí da porção final do próprio intestino grosso. Nós vimos também que fazem parte das estruturas anexas do sistema digestório os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Bom, hoje a gente vai ver com mais detalhes, então, uma parte aí das estruturas que compõem o trato gastrointestinal e a gente vai começar, então, pela boca. Bom, gente, a boca ou a cavidade bucal, ela é a via de entrada aí para o nosso trato gastrointestinal. E ela contém estruturas que auxiliam aí no processo digestivo. Essas estruturas são os dentes, que fazem parte aí do processo de mastigação. E quando a gente mastiga o alimento, a gente quebra, a gente tritura ele em pedaços menores, já preparando esse alimento para que ele chegue lá no nosso estômago. A língua, que também ajuda nesse processo, porque durante a mastigação, a língua vai movimentando o bolo alimentar dentro da cavidade bucal, misturando esse alimento com a saliva e ajudando na mastigação do alimento. A língua também tem um papel importante no processo de deglutição do alimento e ela também é responsável pelo nosso paladar, para que a gente sinta aí o sabor dos alimentos que a gente está ingerindo. E por último, nós temos as glândulas salivares, que produzem e secretam aí a saliva, que vai ajudar a umidificar e a começar a digerir esse alimento. Bom, a gente tem 3 pares de glândulas salivares. E esses pares são as glândulas parótidas, as glândulas sublinguais e as glândulas submandibulares. A parótida é a maior das glândulas salivares, está localizada nessa região anterior aí da orelha e ela é responsável pela produção da maior parte de saliva. As glândulas sublinguais são as menores glândulas salivares e estão localizadas, como o nome diz, abaixo da língua. E as glândulas submandibulares estão aí no meio do caminho em relação ao tamanho de glândula e elas estão localizadas na face medial do osso da mandíbula. Como eu já falei, a saliva ela ajuda a umidificar o alimento, o bolo alimentar, para ajudar no processo da mastigação e depois da deglutição desse alimento. Além disso, a saliva também possui muco, agentes antimicrobianos e possui uma enzima também que é a amilase salivar. Pode ser chamada também de ptialina. Essa enzima, ela catalisa aí a digestão parcial do amido. Então, o processo de digestão, pelo menos dos amidos,
já vai se iniciar na cavidade bucal. Bom, depois da cavidade bucal, esse alimento vai ser deglutido e ele vai passar aí pela faringe, mais especificamente pela orofaringe e pela laringofaringe. Lembrando que a faringe é um tubo dividido aí em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A gente falou sobre isso também em uma das aulas do sistema respiratório, eu vou deixar o link da playlist aqui em cima para vocês. Bom, o alimento, como ele vem da boca, então ele não vai passar pela nasofaringe, ele vai passar apenas pela orofaringe e pela laringofaringe. A faringe é composta de músculo estriado esquelético e ela é revestida internamente pela túnica mucosa, e isso a gente também viu na aula passada. Além de ter a sua função no sistema respiratório, no sistema digestório, a faringe participa do processo de deglutição, do encaminhamento aí deste alimento da boca até o esôfago. Lembrando que nós temos uma estrutura parecida com uma válvula chamada epiglote. E a epiglote é importante para que quando a gente engula, esse alimento não vá para a traqueia, mas ele seja encaminhado para o esôfago e chegue depois no estômago. A traqueia e o esôfago são estruturas que estão bem pertinho ali, e aliás a traqueia tem um calibre maior do que o esôfago. Então, se não fosse a epiglote, a gente teria aí uma séria dificuldade de encaminhar esse alimento para o lugar certo. Bom, o alimento já passou então pela boca, já passou pela faringe e chegou agora no esôfago. O esôfago é um tubo que vai conectar a faringe ao estômago. Ele está localizado posteriormente à traqueia e tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento. O terço superior do esôfago também contém uma quantidade aí considerável de músculo estriado esquelético. Os 2 terços inferiores possuem predominância de musculatura lisa. Eu digo predominância porque o terço médio também possui aí um pouquinho de musculatura esquelética. Bom, como é que o esôfago então conduz o alimento da boca e da faringe até o estômago? Ele faz isso através de movimentos, de contrações musculares, que são contrações em onda e que nós chamamos de peristaltismo. Esses movimentos peristálticos, eles empurram o alimento que foi deglutido por todo o esôfago até esse alimento chegar no estômago. O esôfago, então, se inicia a partir da laringofaringe e desce atravessando o músculo diafragma através de um orifício chamado hiato esofágico, e ele termina aí na parte superior do estômago em uma região chamada esfíncter esofágico inferior. E olha só que interessante, depois que o alimento passa do esôfago para o estômago, a contração das fibras musculares do esfíncter esofágico inferior impedem que o conteúdo gástrico volte do estômago em direção ao esôfago. Eventualmente, por diversas razões, pode não funcionar de maneira adequada e parte do conteúdo gástrico refluxa, uma condição que nós chamamos de refluxo gastroesofágico. Bom, chegamos ao estômago então. O estômago então é uma dilatação do tubo digestivo e que está localizado na região superior esquerda aí da cavidade abdominal. Ele se localiza imediatamente abaixo do músculo diafragma e é ele que recebe o alimento vindo do esôfago, como eu acabei de falar, e depois encaminha esse alimento para o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Quando o estômago está vazio, aí internamente a gente consegue visualizar a presença de diversas pregas aí na sua túnica mucosa. Essas pregas são chamadas de pregas gástricas. A superfície da túnica mucosa do estômago também possui diversas células que secretam substâncias que em conjunto são chamadas de suco gástrico. Essas células são as células mucosas, que podem ser células mucosas de superfície ou células mucosas de colo, e como o próprio nome diz, secretam um muco que protege as próprias células do estômago de serem agredidas aí pelo suco gástrico. As células principais, que produzem uma enzima gástrica ainda inativa chamada pepsinogênio, as células parietais, que produzem ácido clorídrico, e o ácido clorídrico vai ter uma ação importante aí
na ativação desse pepsinogênio, transformando ele na enzima ativa pepsina. E o ácido clorídrico também vai ter um papel aí na absorção da vitamina B12. A pepsina, que eu acabei de falar para vocês, ela é uma enzima que inicia a digestão das proteínas no estômago. As secreções, gente, das células mucosas, das células parietais e das células principais juntas são chamadas então de suco gástrico. A túnica mucosa do estômago também possui células chamadas de células G. Essas células produzem um hormônio que é liberado na corrente sanguínea chamado gastrina. A gastrina estimula a secreção do suco gástrico, aumenta a motilidade do trato gastrointestinal e relaxa o esfíncter pilórico, que fica na passagem entre o estômago e o duodeno. É no estômago, gente, que os alimentos ingeridos são misturados aí com as secreções gástricas. E ele faz isso através de vigorosas contrações, principalmente do seu terço inferior. Conforme ele vai se movimentando, ele vai misturando esse alimento com o suco gástrico e essas contrações musculares também auxilia na quebra desse alimento em partículas menores. É o que eu comentei na aula passada com vocês a respeito da digestão química e da digestão mecânica. A digestão química, ela está associada a essa ação das enzimas aí que quebram quimicamente as moléculas do alimento. Já a digestão mecânica está relacionada a essas contrações musculares que ajudam então a quebrar o alimento em partículas menores. Essa quebra e mistura do alimento com o suco gástrico transforma o alimento em um líquido chamado quimo. O quimo então precisa passar do estômago para o duodeno. E como eu comentei com vocês, entre o estômago e o duodeno, no final ali do estômago, existe uma região chamada esfíncter pilórico ou piloro. O piloro controla a passagem do quimo do estômago para o duodeno, que geralmente é feita de forma gradativa. Revisando então, a nossa cavidade bucal possui estruturas que auxiliam no processo digestivo. Essas estruturas são os dentes que trituram o alimento, a língua que movimenta o alimento, participa do processo de deglutição e é responsável pelo nosso paladar, e as glândulas salivares, que produzem saliva, que além de umidificar o alimento, também possui uma enzima chamada amilase salivar. A amilase salivar começa a digestão dos amidos já na cavidade bucal. As glândulas salivares são as parótidas, as sublinguais e as submandibulares. A faringe é um tubo muscular que vai encaminhar o alimento da boca até o esôfago, participando aí do processo de deglutição. O esôfago é um tubo que conecta a faringe ao estômago e, através dos seus movimentos peristálticos, ele empurra o bolo alimentar até o estômago. A contração das fibras musculares do esfíncter esofágico inferior impede o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago. O estômago é uma dilatação do tubo digestivo que possui células que produzem substâncias chamadas de suco gástrico. Essas células são as células mucosas, que produzem muco, as células principais, que secretam o pepsinogênio, que é uma enzima ainda inativa, e as células parietais, que produzem ácido clorídrico, que dentre as suas funções vai ativar o pepsinogênio e transformá-lo em uma enzima ativa chamada pepsina. A pepsina começa a digestão das proteínas no estômago. A túnica mucosa do estômago também possui células G, que produzem o hormônio gastrina, que estimula a secreção do suco gástrico, aumenta a motilidade do trato gastrointestinal e relaxa o esfíncter pilórico para que o quimo passe do estômago para o duodeno. O quimo é resultado da digestão química do alimento pelo suco gástrico e da digestão mecânica pelas contrações vigorosas do estômago. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar um joinha aqui embaixo e mandar o seu comentário para que eu continue produzindo vídeos como esse. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!